Para ter uma ideia bem qualitativa do que significa essas componentes, pense bem o seguinte. Vamos que este vetor seja um objeto. E aí você joga uma luz, uma lanterna bem direcionada aqui na horizontal. Vai aqui formar nessa parede aqui, que é o Y, uma sombra dele aqui. Certo? Agora, se eu fizer a mesma coisa e jogar uma luz da parte aqui de cima para baixo, vai formar uma sombra sobre o eixo X. Estas sombras vêm a ser, então, as componentes do vetor A. Tá aqui, ó. Acho que você entendeu o que eu quis dizer agora. Em termos geométricos, é bem fácil de ver, você já reconhece que eu posso dizer que o vetor A, ele é a soma do vetor AX com o vetor AY. Veja que isso aqui não é nada mais do que a regra do paralelogramo. Tá? Então, é bem claro, pela regra do paralelogramo, que A, o vetor A, é a soma do vetor AX com o vetor AY. Note, então, que eu abri mão da minha representação puramente geométrica para uma representação analítica, uma representação feita em partes, ou seja, estou decompondo o meu vetor A numa parte na direção X e uma parte na direção Y. Agora vamos pensar o seguinte. Este plano cartesiano, formado pelos eixos Y e X, eles definem, né, por si só, tanto o eixo Y quanto o eixo X, direções bem particulares nesse espaço aqui, no caso, no plano. Essas direções bem particulares formam uma base na qual eu posso expandir. Isso quer dizer, eu posso representar quaisquer vetores que eu tiver nesta base. Então eu posso representar essa base de vetores a partir dos chamados vetores unitários ou versores. E o que vem a ser este vetor unitário? Eu vou definir este vetor unitário ou versor, vou colocar aqui, ó, um vetor unitário, também recebe o nome de versor. Esta entidade, ele define ali uma direção no espaço e tem as seguintes características. Pela sua definição, vamos supor que eu quero definir um vetor unitário a partir do vetor A. Eu terei que o vetor unitário A chapéu, este é o nome que eu vou dar para ele, né? O versor. Ele é o vetor A dividido pelo seu próprio módulo. Feito isso, eu terei como resultado um vetor de módulo 1. Tá? Ele é um vetor, né, que tem as seguintes características. Tem direção e sentido de A. E tem módulo igual a 1. Mas para que definir esse vetor? Olha, eu acabei de dizer que y e x são direções bem particulares no espaço, das quais eu posso pegar quaisquer vetores que eu quiser e expressar em termos dessas duas direções. E aí que está interessante eu definir esse versor. Então, se eu pegar ali o vetor AX e dividir ele pelo seu próprio módulo, eu vou ter um vetor unitário na direção de x, eu vou chamar aqui, por exemplo, de
vamos primeiro dar um nome original, né? Seria um AX chapéu. E a partir de agora eu vou chamar ele do começo ao fim pela notação. Vou chamar de I chapéu. Da mesma forma, eu vou dizer que, pegando o vetor AY e dividindo pelo seu próprio módulo, eu terei um vetor AY chapéu, que eu irei chamar de J. Quais as características? É só olhar para cá, ó. Fazendo isso, este vetor, né, unitário ou versor I chapéu terá módulo 1 e terá a direção e o sentido do vetor daqui da direção x, desse eixo x. E a mesma coisa, este cara tem módulo 1 e terá a mesma direção e sentido do eixo y. Com isso, eu formo uma base de vetores, né? Ou seja, os vetores agora I chapéu e J chapéu são a base na qual eu posso expandir, eu posso escrever de forma analítica o meu vetor A. Então, em termos do vetor unitário, o que isso significa? Né? Então, logo, o meu vetor A pode ser expresso em termos das coordenadas x e y assim, ó. Olhando para cá, o que é o meu AX? O meu AX é o módulo de AX, né, vezes I chapéu. AX na direção I chapéu, ou seja, na direção do eixo X, mais a Y. O que é a Y? O meu AY, só isolar aqui, ó. Ele é meu AY módulo vezes o J chapéu. Então, o que eu acabei de mostrar aqui, eu fiz para o vetor A, eu posso expressá-lo analiticamente em termos das direções I, que é da X, e J, né? Desculpe-me, eu coloquei aqui, usei o Y chapéu, que também às vezes é utilizado, mas vamos utilizar aqui o J. Agora sim, tá? A Y na direção J. Esta representação é o que eu chamo de representação analítica em coordenadas cartesianas. Sabido isso, uma característica muito interessante, né, de saber sobre este vetor é o seu módulo. E nós podemos expressar aqui através de um recurso geométrico. Veja bem que esta figura aqui, que eu estou contornando com o mouse, ó, este vetor vermelho é o A, nosso vetor original. Esta componente AY é paralela a essa aqui, é o mesmo tamanho. E aqui nós temos essa base AX. Então isso aqui forma um triângulo retângulo. Para calcular um módulo, basta fazê-lo através do teorema de Pitágoras. Então o módulo do vetor A, então, se quisermos obter o módulo de A, basta então utilizar Pitágoras. O módulo do vetor A será então aqui, ó, A ao quadrado, que é igual a componente x ao quadrado dele, mais a componente y ao quadrado. Bastando ver aqui novamente que a y e a x se tratam dos catetos deste triângulo retângulo e a hipotenusa. Então, por fim, se eu isolar aqui, tirar a raiz quadrada dos dois lados, então terei que o módulo do vetor A não é nada mais do que as componentes elevadas ao quadrado e depois se extrai a raiz quadrada, usando simplesmente Pitágoras. Então, esta é a ideia básica do que vem a ser uma representação analítica de vetores. Recapitulando, basta escrever um vetor
A qualquer em termos de uma base de vetores formadas pelas direções de x e y, que é expressa pelos versores ou vetores unitários, que são vetores que têm módulo 1, que nós utilizaremos daqui para frente sempre assim, ó, na direção x é o i, na direção y é o j. Com esse chapéuzinho aqui. Tudo bem? Vamos prosseguir. Representação polar. O que vem a ser isso? Representação polar não é nada mais do que uma representação analítica, só que em vez de escrever explicitamente o vetor A em termos das suas componentes AX e AY, né, que são os catetos deste triângulo retângulo como a gente viu, eu vou simplesmente escrevê-lo em termos do seu módulo e do ângulo que ele faz com a horizontal aqui neste caso. Poderia ser também com a vertical. É mais comum, tá? É mais comum encontrar esta representação com o ângulo que ele faz com o eixo X. Como eu vou fazer isso? Vou pegar emprestado aquela figura da página anterior, em termos das componentes, para que eu possa fazer então a transição em favor desse ângulo. Então agora eu sei que eu tenho este ângulo, que eu chamei de θ, que o vetor A faz com a horizontal. A partir das relações trigonométricas, eu posso encontrar a relação entre este ângulo e os catetos deste triângulo retângulo. Qual que é o seno? Vamos começar por ele. O seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é a y, sobre a hipotenusa, que é o módulo de A. Da mesma forma, quem é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, que é a x, sobre a hipotenusa. A x sobre A. Agora, recuperando aquela expressão da forma analítica da página anterior, nós vimos que o A é AX na direção I mais um AY na direção J. Agora, eliminando essas componentes em termos do módulo e do ângulo, veja aqui, ó, o meu AX, se eu isolar aqui, é A cosseno. Basta multiplicar cruzado aqui, ó. Então, eu vou ter que A vai ser, então, A cosseno θ na direção I mais a parte AY, que é A seno. A seno θ na direção J. Tá? A esta representação, eu dou o nome de representação polar. Ela provavelmente vai ser a mais utilizada por nós, principalmente na hora que nós estivermos tratando de forças, tá? No capítulo sobre leis de Newton. É muito interessante e muito útil neste contexto. Você deve notar que eu tenho uma representação similar aqui, ó. Este A cosseno é o AX e o asseno é o próprio AY. Haja visto isso, vale ainda o cálculo do módulo da mesma forma. O módulo continua sendo calculado como a soma dos quadrados das componentes. Então, o módulo do vetor A ainda é calculado da mesma forma. O A é a raiz quadrada dos quadrados das componentes AX e AY somadas. Mas agora tem uma informação importante que é pedida muitas vezes que você vai fazer um problema. É interessante conhecer este ângulo, tá? Às vezes você
conhece somente as componentes ax e a y, e é lhe pedido para saber o ângulo que este vetor faz com a horizontal aqui, por exemplo. Então é bem simples, utilizando também a relação trigonométrica, né? Vamos colocar aqui. Qual o ângulo? Então, para calculá-lo, só olhar aqui, ó. Olhando por esta figura, eu vejo que, calculando agora a tangente do ângulo θ, o que é a tangente? É o cateto oposto, que é a y, sobre o cateto adjacente, que é a x. Tá? Então, por esta expressão, eu vejo que θ, basta eu inverter a equação, é o arco cuja tangente, ou arco tangente, de AY sobre AX. Na sua calculadora, isso aqui pode aparecer como tangente menos 1, ou seja, a função inversa da tangente, só para vocês ficarem ligados. Então tá aí como se calcular o ângulo tendo as componentes. Com isso, a gente encerra por hora como a gente faz a representação analítica na forma polar. Seguindo aí na onda da representação analítica de vetores, nós podemos agora fazer, ao invés do método geométrico, utilizar o método analítico. Então preste atenção aqui nessa figura. Aqui eu tenho o meu vetor A e o meu vetor B. Tá? Somados os dois, eu chamei a resultante, utilizei aqui o método do polígono, né, a regra do polígono, achei esse vetor resultante C. Eu coloquei aqui todos eles aqui no plano cartesiano, justamente para que a gente possa decompô-los, né, nas suas respectivas componentes. Então, eu vou fazer isso para todos os vetores individualmente. Então, preste atenção. Ó. O meu vetor A, que é o vetor vermelho, decompus na direção aqui y e x. Né? Então, ele é ax mais a y nas direções respectivas. O B é a mesma coisa, ó, decomposto uma parte BY e outra parte BX, é a mesma coisa agora com o vetor resultante C. Fica bem claro aqui agora a seguinte coisa. Nós vemos que C, o vetor C, é A mais B. Isso é a definição da soma deles, inclusive é o que nós vimos aqui pelo método geométrico. Mas em termos das componentes, vamos abrir? O que é o vetor C? O vetor C é um Cx, tá aqui a parte x dele mais a parte y. Então ele é um Cx na direção I mais um Cy na direção J, que é igual. Aqui nós temos o A é um AX na direção I, mais um AY na direção J. Por sua vez, o B, também nas suas componentes, um BX na direção I, mais um BY na direção J. Nós podemos organizar o lado direito desta equação e ver o seguinte, Organizando este termo, posso colocar em evidência todos os termos que estão na direção de x, que é I chapéu. Então vai ficar aqui, AX mais BX na direção I, mais um AY mais um BY na direção J. Agora basta comparar essa equação. O termo do lado esquerdo que multiplica I é Cx.
E quem multiplica I aqui é a soma de AX mais BX. Então, logo, vemos claramente que CX é a soma das componentes em X. E o CY, obviamente, é a soma das componentes em Y. A partir desse raciocínio, nós podemos concluir o quê? Que somar vetores é o mesmo que somar as suas próprias componentes. Este raciocínio também vale, é claro, para a subtração dos vetores. Vejamos que a gente pode observar aqui geometricamente esse resultado. Se eu pegar aqui, ó, o vetor verde na componente x, que é o cx, é a soma do vetor vermelho mais o vetor azul, a e b. A mesma coisa aqui, ó, a componente cy, né, ela é a soma do vetor vermelho a mais esse pedacinho aqui do vetor azul, que é o b. Então, somar vetores é o mesmo que somar suas componentes. O interessante disso é que essas componentes y e x são independentes. Então, lembre-se disso quando você for fazer seus cálculos. Você nunca deve misturar, né, componente x com y. Elas são independentes uma das outras. Então, eu estou separando os vetores, né, quaisquer que forem eles, nas suas respectivas direções x e y, e essas componentes são completamente independentes. Para encerrar esse assunto sobre operações envolvendo vetores, nós vamos para o último desse vídeo, que é o produto escalar. Há ainda um produto chamado vetorial, que é um outro tipo de produto entre vetores, que nós não vamos tratar nesse vídeo, pois foge, por enquanto, do nosso objetivo. Então, nós vamos tratar do produto escalar. Diferentemente do que fizemos anteriormente, nós, a princípio, não vamos fazer isso de modo geométrico, uma vez que vocês verão que esse aspecto geométrico deste produto não é intuitivo. Nós vamos começar um tratamento analítico desse produto e aí depois daremos a interpretação geométrica dele. Consideramos então esses dois vetores, tá? A e B, que eu tenho trabalhado. Este vetor A, o vetor vermelho aqui, e o vetor B, o vetor azul. Nós vimos que estes vetores podem ser decompostos, né, nas suas componentes em x e y, dessa seguinte forma aqui, né? Agora, eu vou tacar aqui para vocês, tá? Sem preocupar muito com o que significa. Vamos aceitar por enquanto. Nós vamos definir o produto escalar, tá? Aqui, A e esse pontinho B, isso significa, você lê como A escalar B, tá? Também chamado de produto interno, tá bem? Este produto vai dar isso aqui, ó. O produto das componentes x entre si, mais as componentes do produto y entre si. Ou seja, axbx mais a yby. Se eu estivesse tratando aqui em 3 dimensões, teria uma outra componente ainda, né? Seria o azbz, por exemplo. Como consequência direta dessa definição que eu apresentei do produto escalar, se eu multiplicar escalarmente um vetor por ele mesmo, no caso aqui A escalar A, eu terei o seguinte, ó, vai ser ax vezes ax, que é ax ao quadrado, mais ay vezes ay, que dá ay ao quadrado. Ax ao quadrado mais ay ao quadrado, a gente reconhece isso aqui, ó, como lá no Teorema de Pitágoras, como o módulo, né, deste vetor ao quadrado. Então é isso que significa, tá? O produto escalar de um vetor por ele mesmo é o módulo dele elevado ao quadrado. Estamos bem entendidos, né? Vou pegar essa figura aqui desses dois vetores e vou agregar a eles dois elementos, tá? Vou dizer o seguinte, ó. Vamos dizer que o ângulo entre eles seja θ. E vou colocar, para fechar este triângulo aqui, este vetor. Se você se lembra bem das operações pelo método geométrico, da diferença de dois vetores,
Este vetor aqui que está na linha que liga as pontas das setas, apontando para o A, é o vetor A menos B. Então, você já deve imaginar o que eu vou fazer. Eu vou aplicar, né, a lei dos cossenos. Assim, eu posso definir quem é este vetor diferença. Então, aplicando aqui a lei dos cossenos, eu vou ter o seguinte, ó. O módulo de A menos B, que é este vetor verde aqui, ao quadrado, é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo que faz oposição ao vetor verde, que é o θ. Então, o que eu acabei de fazer aqui, né, só para deixar claro, isso aqui é a lei dos cossenos. Eu apresentei para vocês já. Por outro lado, eu posso observar isso aqui de outra forma, ó. Por outro lado, eu posso calcular este vetor aqui, vamos dizer assim, né, o módulo dele ao quadrado, utilizando essa definição aqui. O que eu quero dizer? Eu posso calcular o vetor, né, fazer o produto escalar dele, ou seja, A menos B, com ele mesmo. Certo? E nós vimos que isto aqui, por esta definição do produto escalar que eu apresentei, é o módulo de A menos B ao quadrado. Da mesma forma. E agora, qual que é a ideia? Eu irei, né, abrir essa diferença como um binômio de Newton. Então, se você se lembra bem, módulo de A menos B ao quadrado, eu posso abrir assim, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, que neste caso são vetores, é um produto escalar, mais o quadrado do segundo. Estou abrindo aqui este binômio de Newton de segundo grau. Então, vamos comparar esses dois resultados. Então, eu tenho este resultado aqui, circular de azul, sublinhado de azul, perdão, e este aqui, sublinhado de verde. Aqui eu tenho a mesma coisa, né? O módulo de A menos B ao quadrado. Então, igualando essas duas equações, o que eu tenho? Ó? Pegando essa equação verde, eu tenho que do lado esquerdo vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno do ângulo entre os dois, que é igual ao lado direito, que é esse azul, né? Vai ficar A ao quadrado mais o B ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar de A com B. Agora vamos observar essa equação. Eu consigo ver, né, aqui de cada lado, eu vejo que eu tenho A quadrado desse lado, com o mesmo sinal, então eles vão cancelar. O B ao quadrado com B ao quadrado também cancela. O produto aqui, ó, de 2, né, o menos 2 e o menos 2, olha aqui. Por fim, eu chego na seguinte expressão, ó. Eu vejo que o produto escalar entre A e B
é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno entre os dois. Está aqui esse resultado muito bacana. Agora vamos partir para a interpretação geométrica desse resultado. Então, o que significa o produto deste vetor A com o vetor B, o produto escalar entre os dois? Eu vou pedir auxílio dessa figura aqui, ó. Vou pegar o auxílio dessa figura. Vou colocar ela aqui. Tá? Agora vamos prestar atenção na seguinte questão. Novamente, se o ângulo entre esses dois vetores for este ângulo θ, né, que a gente chamou aqui, eu posso pegar essa parte da equação, e já que isso aqui é um produto, são números, eu posso inverter, né, a ordem. E aí, eu posso entender que esta projeção aqui perpendicular sobre o eixo B aqui, ou seja, a direção de B, vai ser este tamanho aqui, ó. Vou pegar a régua. Esta projeção aqui com vetor vermelho é justamente esse tamanho aqui, ó. E esse tamanho é A cosseno θ. Então eu digo que o produto escalar entre A e B pode ser entendido, né, como a projeção do vetor A sobre a direção do vetor B vezes o módulo do vetor B. E também o contrário é verdade. Eu posso projetar o vetor B sobre a direção do vetor A. Explorando aqui as propriedades desta operação, eu vou enfatizar aqui que as propriedades, para nós aqui mais importantes, uma delas é esta aqui, né, que se eu tenho um produto de A escalar A, né, é justamente o módulo ao quadrado. O resultado que nós temos aqui também diz isso, né, que se eu pegar A escalar B, é o módulo de um vezes o módulo de outro vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tá? E eu, observando na situação que os versores x e y, né, por exemplo. Então, se eu tenho aqui os versores lá do eixo x e y, eu tenho o versor j chapéu, que é na direção j, e na direção I, né? Então, olhando essa propriedade, eu sei que se eu pegar o produto escalar de I com I, isso aqui vai dar módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno entre eles, que é zero, né? O cosseno de zero é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Agora, se eu pegar o versor I e fazer esse produto escalar com J, vamos lá, vai ser o módulo de um, que é 1, módulo do outro também é 1, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é 90 graus. Então, isso aqui vai dar 0. Isso aqui explica por que as direções, né, x e y, né, são independentes. Tá? Então, é claro, tem outras. Eu não quero aqui esgotar o estudo das propriedades do produto escalar, mas eu quero com isso que vocês entendam como a gente vai utilizar esse produto, que é tão importante na interpretação de várias grandezas físicas que a gente vai estudar. Então, por essa parte de operações, a gente encerra por aqui. Valeu!